Normalmente, o que você faz quando está passando por um momento difícil? Você fuma? Who we know? Você bebe? Morria. Você dança? Shut your trap. Você treina? Ajuda o maluco, tá doente! Vem! É verão o ano todo, vem, compadre! Vem, negativa, Bambam, negativa. Qual é a sua estratégia de enfrentamento? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Existe um termo na psicologia utilizado para explicar esse comportamento humano, e ele é chamado de coping. Se você procurar a tradução, você vai encontrar algo nesse sentido, justamente, enfrentamento. O que acontece é que o nosso cérebro possui um recurso que serve como uma autodefesa, onde num momento ruim, numa fase ruim, numa bad vibe que você está passando, esse sistema de coping é como se ele ativasse um alerta na sua mente para que você passasse a realizar atividades, para que você passe a talvez adquirir novos hábitos que ajudem a você amenizar esse sofrimento, a você, de certa forma, diminuir a dor que você está passando. Essa dor pode ser causada por diversos tipos de motivos, né? Desde perdas de pessoas queridas, né? Como perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, né? Que é algo que acontece também. Um término de um relacionamento, uma decepção, como uma rejeição, ou talvez uma traição, um divórcio inesperado, uma demissão de um emprego. São coisas que todos nós estamos sujeitos nessa vida. Acho que o primeiro ponto importante desse vídeo é nós entendermos isso, né? Eu entendo que nós estamos numa passagem nessa terra que serve de fato para aprendizado e para evolução. Então, para isso é necessário que nós passemos por determinadas situações que vão nos forçar a evoluir, desafios a serem superados, problemas para serem resolvidos, momentos difíceis para que nós possamos nos fortalecer e aprender a lidar com eles, né? Até para que nós possamos ajudar outras pessoas que vão passar por aquilo que nós estamos passando. Para isso é necessário ter esse tipo de experiência. Muitas pessoas não entendem, né? Quando alguma coisa ruim acontece, algum momento difícil, e muitas das vezes reclamam da vida, reclamam com a vida, reclamam com Deus, né? E na verdade isso é necessário que haja na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Esse é o primeiro passo para que você consiga encarar isso de uma forma mais madura. Mas vamos voltar ao centro do nosso tema de hoje, que é o coping, a estratégia de enfrentamento. O que é o coping, né? Quando você passa por uma situação difícil, normalmente vai levar um período de tempo para que você possa se recuperar. Não é comum que você passe por um momento muito traumático na sua vida e você se recupere de um dia para o outro, tá? Eu vou trazer uma analogia para vocês. É como um ferimento. Imagina o seguinte: se você tiver uma ferida, um corte profundo num acidente, ou se acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai pegar bem. Eu tive uma fratura no ossinho do punho chamado escafoide, jogando futebol. Uma pessoa fez um lance um pouco maldoso comigo e eu acabei caindo com a mão espalmada no chão e acabei fraturando um ossinho do punho que eu nem sabia que existia. O nome dele é escafoide. Enfim, esses tipos de machucados, assim como foi a minha fratura no punho, eles levam um tempo para ser curados. O corpo leva um tempo para regenerar, né? Para voltar ao estado em que você possa utilizar, né? Se considerar curado. E os ferimentos que nós temos na mente, no nosso emocional, não são diferentes disso. Funciona da mesma forma. Você vai precisar de um período de recuperação, você vai precisar de um tratamento. Então o primeiro passo é saber que isso é normal. Se você perdeu uma pessoa querida, vai levar um tempo para que você consiga se cicatrizar desse machucado. Se você passou por um término de relacionamento que você não estava esperando, se você descobriu algo que te decepcionou, algo que te fez mal, se você perdeu um emprego que você gostava, vai levar um tempo para que você possa se recuperar. E o coping é justamente o que você faz para amenizar esse sofrimento. Por exemplo, quando eu tratei minha fratura,
o médico me passou alguns medicamentos que ajudavam a aliviar a minha dor e que não deixavam eu ter algum tipo de inflamação. O cérebro, através do coping, ele vai te pedir a mesma coisa, que você adote comportamentos que ajudem a aliviar a sua dor, que ajudem a você se tratar mentalmente e emocionalmente para passar por esse período. O que é importante saber? Primeiro, com essa explicação, você agora tem consciência do que é o coping, do que é esse comportamento. E que diferença isso faz? Muitas das vezes, nós começamos a copar, como dizem, né, de forma inconsciente. E acabamos entrando em hábitos e em comportamentos que são prejudiciais para a nossa vida, que são chamados copings negativos. Pensa o seguinte, muitas pessoas quando passam por um momento difícil, desenvolvem, por exemplo, o hábito de fumar. Nada contra quem fuma, mas se a gente pensar a médio e longo prazo, o que fumar vai te trazer de positivo? Tem pessoas que entram na bebida. Conheci um cara na minha juventude, se apaixonou por uma garota, conseguiu namorar com ela, passaram um tempo juntos. Depois de um tempo não deu certo, ela quis largar. Ela, uma pessoa mais aberta a novas experiências, vamos dizer assim, começou a conhecer outros caras ali do grupo. E ele vendo tudo isso, assistindo isso, ainda apaixonado por ela. O que aconteceu? Esse cara obviamente ficou muito mal. Só que ele decidiu copar entrando na bebida. Isso foi péssimo, porque aquela pessoa que bebe para esquecer os seus problemas, tem até uma música que fala sobre isso. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minha dívida. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minhas angústias. Ela nunca vai estar bebendo socialmente. Ela vai beber de fato até ficar inconsciente, até se embebedar, até sair do corpo, como dizem. E assim foi com esse cara, e eu vi ele uma vez, tipo, 10 anos depois desse acontecimento, e o cara estava muito, de fato, acabado, né? Porque a bebida em excesso, ela faz isso com a pessoa. Então são N tipos de comportamento que uma pessoa pode adotar, muitas das vezes, como eu estou dizendo, de forma inconsciente, com algo que pode ser prejudicial para ela. Por isso é importante ter essa consciência do que é o coping. Porque quando você perceber que você vai começar a fazer alguma coisa para compensar uma dor que você está sentindo, para amenizar um momento ruim, você consegue, de certa forma, filtrar o que está acontecendo e falar assim, opa, peraí, isso aqui não é interessante. Não, beleza, beber pode me trazer um alívio momentâneo, mas faz sentido eu entrar na bebida por causa daquela pessoa? Faz sentido eu começar a fumar por causa disso? Eu usar drogas? Eu pensar muitas vezes em tirar minha própria vida? Dependendo da situação, a gente sabe que isso acontece. É um assunto sério, pessoal. Vale muito mais a pena você procurar formas positivas de amenizar a sua dor. E aí a gente começa a falar dos copes positivos. Como cope positivo, eu vou começar dando o meu exemplo, né? Não adianta ficar só dando exemplos alheios. Vamos trazer um caso aqui que aconteceu comigo. Bom, como todo ser humano comum, já passei por muitas situações difíceis. Já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarda e de espera aí na minha frente. Mas a mais recente foi o meu divórcio, depois de um casamento de 7 anos. Então, 7 anos convivendo com uma pessoa, todos os dias dormindo e acordando juntos, finais de semana, todo o rolê que você vai fazer, você já planeja junto com essa pessoa, momentos bons e momentos ruins, você junto com essa pessoa, não tem como, é uma vida, né? 7 anos não são 7 dias nem 7 meses, mas em algum momento terminou, e sim, isso fez mal, isso gerou um ferimento psicológico e emocional, o que vai automaticamente ativar o nosso sistema de coping e de alguma forma me requisitar alguma ação para que eu possa amenizar aquele sofrimento do momento, né?
Claro, você tem que superar tudo que acontece na sua vida, mas como eu disse no início, leva um tempo. O que você vai fazer durante esse tempo? No primeiro momento, eu quis voltar a antigos hábitos que eu tinha, como por exemplo, assistir série, assistir anime, jogar videogame. Não tenho nada contra fazer isso, pelo contrário, gosto até hoje, faço até hoje. Mas a questão é com qual intensidade você faz isso, com qual frequência. No meu caso, eu estava entrando numa vibe em que eu saía do trabalho, série, saía do trabalho, jogo, videogame, saía do trabalho, anime. E eu percebi que isso estava me tornando uma pessoa ainda mais fechada, ainda mais introvertida. E eu conheço muitas pessoas que entraram nessa vibe. Se você se sente bem e completo assim, ok, mas não era o meu caso. Eu percebi que eu precisava de algo que me gerasse contato com outros seres humanos, de conhecer mais pessoas. Então o meu coping veio através do esporte. Sempre pratiquei esporte, sempre gostei, mas o que eu fiz foi intensificar. Então se eu treinava, eu passei a treinar ainda mais musculação. Se eu jogava futebol, eu passei a jogar ainda mais. Vôlei é um esporte que eu gosto também. Fazia um tempo que eu não jogava. Procurei alguns amigos, entrei em um grupo, depois entrei em outro. Hoje eu devo estar uns 3, 4 grupos de vôlei. E vou revezando, um dia eu vou com uma galera, outro dia eu vou com outra. Isso foi preenchendo esse meu vazio, foi amenizando as minhas dores, fiz novas amizades. E o esporte, não preciso nem falar dos reflexos positivos. Condicionamento físico, libera endorfina, libera dopamina, você se sente bem, se sente alegre. Tem a competição, que para um homem ajuda até mesmo na elevação dos níveis de testosterona. Não sou especialista, mas você pode pesquisar em qualquer lugar que você vai encontrar algum especialista falando disso. Então é um coping extremamente positivo, me dedicar mais ao esporte. Bom, e para nós concluirmos esse vídeo, eu vou deixar sugestões de coping positivo para vocês. Então, em primeiro lugar, que foi o que eu fiz, esporte. Pratique um esporte. Ah, mas eu não gosto. Entenda que na vida tem coisas que a gente aprende a gostar. Musculação não é algo que eu vi e me apaixonei e falei, eu vou fazer. Comecei a fazer por necessidade. Na verdade, comecei a fazer para incentivar uma pessoa. E hoje eu gosto de uma forma que eu entendo que enquanto eu estiver condições de fazer na minha vida, eu vou estar fazendo. Se eu tiver com 70 anos e tiver condição de ir lá puxar um ferro, eu pretendo estar lá com 70 anos. Porque é algo que eu gosto, é algo que me dá prazer. Então arrisque. Você precisa testar. E outra, quantas modalidades existem, né? Talvez você não goste da musculação. Uma maioria das pessoas me dizem, eu acho algo monótono. Tudo bem. Tenta um crossfit. Tenta um funcional, né? Tenta pedalar. Quantas pessoas que eu conheço que se descobriram pedalando, se redescobriram pedalando, né? Natação, o próprio vôlei, tênis, enfim, basquete. Eu vejo que aqui na minha cidade tem uma galerinha firme no basquete também. Então tem muitos esportes e muitas modalidades. É um erro muito grande você dizer que não gosta de esporte se você nunca testou. Entrar num grupinho legal, ficar ali pelo menos um mesinho frequentando, 1, 2 vezes por semana praticando aquele esporte, você vai perceber que você aprende a gostar. É como reeducação alimentar. Muitas das vezes você não desenvolve na sua infância e juventude um hábito alimentar que você não come legumes, verduras e coisas do tipo. Mas muitas vezes depois de adulto você começa a experimentar uma coisa, outra coisa, você percebe que você gosta um pouquinho de tomate, de cenoura, que se fizer a batata de um determinado jeito você gosta, e quando você vê você já está comendo uma série de legumes e verduras. Na vida tudo é assim, você tem que testar, você tem que experimentar, você tem que se dar uma chance. Uma outra área também de coping positivo, que eu quero deixar de exemplo para vocês aqui, de sugestão na verdade, é
através da arte. Por que eu estou utilizando o termo arte? Por ser abrangente. Você pode também se encontrar, amenizar suas dores, sair dessa bad vibe que você tá, através da arte. Como assim através da arte? Por exemplo, cantando, dançando, pintando, escrevendo um livro, né? Quantas pessoas que se descobriram, né? Muitas vezes estavam numa rotina de um escritório, de uma coisa mais mecânica, vamos dizer assim, uma atividade mais mecânica, e se descobriram como escritores, como musicistas, como pintores. E eu percebo que na nossa geração de hoje, essa veia artística, ela está se perdendo cada vez mais por causa de muita tecnologia, de muita rede social. As pessoas estão consumindo muito conteúdo e estão produzindo pouco conteúdo. Então hoje nós temos menos pintores do que tínhamos antigamente, menos compositores de qualidade do que tínhamos antigamente, menos cantores de qualidade como tínhamos antigamente. E são atividades que elas mexem com a nossa alma. Eu que já estudei música, utilizei um método chamado Pasquale Bona. Eu lembro que logo no início da parte de teoria tinha uma explicação que dizia assim: o que é a música? A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Então só quem é músico consegue distinguir o que você tocar uma música ou o que você cantar uma música com a alma pode te trazer em termos de regeneração. Eu vou dizer até mais profundamente, até espiritual, tá? Independente da sua religião. Então se dê uma chance de aprender a tocar um violão, de aprender a tocar um teclado, de aprender a tocar um instrumento de sopro. Eu já toquei clarinete, já toquei saxofone, já fui músico de percussão na minha cidade, Projeto Guri, em algumas fanfarras, e sempre foi algo que me preencheu muito. Nos momentos difíceis eu também gosto muito de compor. Eu percebi, é até engraçado de falar, né? Até estranho, mas eu percebi que nos momentos em que eu estou numa frequência um pouco mais baixa, que eu estou um pouco mais triste, eu tenho mais facilidade para escrever. Inclusive eu voltei a escrever letras de rap. Muitas pessoas têm preconceito com o rap, né? Apologia ao crime e tal, mas o rap nada mais é do que um ritmo. A letra é uma poesia. Então na verdade eu estou escrevendo uma poesia e estou colocando num ritmo que tem um pouco mais a ver com a minha criação, com as minhas origens, que é o rap, né? Mas nada de apologia a coisas negativas. E vou estar divulgando isso, né? Provavelmente num outro canal, mas em algum momento vou estar deixando um link para vocês conhecerem também um pouco dessa minha veia artística. Pessoal, eu espero ter contribuído com vocês com esse vídeo, fazendo um resumo rápido aqui do que a gente falou. O coping é algo que nós, seres humanos, é um recurso que o nosso cérebro tem. E quando você estiver num momento ruim de sofrimento, ele vai ser ativado. E cabe a você, agora que você assistiu esse vídeo, de forma consciente, falar: opa, isso aqui que eu tô querendo fazer, ele pode me aliviar agora, mas ele não vai ser interessante para mim a médio e longo prazo. E mude a sua forma de compensação, a sua estratégia de enfrentamento para algo mais inteligente, para algo mais positivo, para algo que faça sentido para você a longo prazo. Muitas pessoas, não tendo esse conhecimento e não tendo forças muitas vezes para controlar, né, as suas próprias decisões, elas acabam entrando na droga, na bebida, em hábitos negativos. Mas você pode cuidar melhor de si mesmo, e é isso que é interessante para nós. Você tem que, em primeiro lugar, cuidar de você, e as demais coisas vão aparecer na sua vida na hora certa e no momento certo. Pessoal, espero ter contribuído. Sei que falei bastante, mas é o que foi necessário. O mais importante aqui é clarear as ideias de vocês. Eu sou Israel Fonseca e vamos nessa caminhada sempre evoluindo juntos. Forte abraço, fiquem com Deus.